Boa tarde, pessoal. Eu sou o Drey. Eu vou falar um pouco sobre a arquitetura de computadores. Mas primeiro, o que é um computador? Computador é um conjunto de módulos que possuem funções específicas que se comunicam entre si para realizar o processamento de dados. Quais são esses módulos? A UCP, Unidade Central de Processamento, como a gente já conhece, o CPU, memórias e dispositivos de entrada e saída. Nessa aula a gente vai focar mais na CPU. O que é uma CPU? A CPU é um chip instalado na memória mãe do computador, a qual tem a função principal de gerenciar o processamento de dados. Muita gente confunde o término do CPU com toda a estrutura do gabinete do computador, o que é totalmente errado. A CPU é simplesmente um chip que tem a capacidade de realizar o processamento de dados. Muito bem. A CPU é composta pela unidade de controle e pela ULA. Juntos com as memórias e os dispositivos de entrada e saída, realizam o processo de busca, leitura e execução, que recebe o nome do ciclo buscar, decodificar e executar. Unidade de controle. A unidade de controle é como se fosse o cérebro do computador. Ele tem a capacidade de controlar todos os processos realizados pela CPU. Vale destacar que a unidade de controle não processa dados, ela apenas gerencia os processos para a leitura desses dados. Unidade lógica e aritmética. É aí onde todo o processamento de dados acontece. Ela tem a capacidade de processar diversas quantidades de dados com uma sequência específica, que é enviada pela unidade de controle. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre registradores. O que são registradores? Os registradores são um conjunto de unidades de armazenamento, também conhecidas como memórias de rascunhos. Elas são classificadas como visíveis ao usuário e de controle e estado. As visíveis ao usuário são aquelas que são acessíveis por meio de uma linguagem de programação. Certo? Temos a de uso geral. Aquelas de uso geral são os registradores para diversas funções, tanto de dados como de endereços. O de dados é um registrador que somente acessa dados. De endereço é um registrador que só salva endereços. Temos aquela de registrador de código de condução que armazena dados e registro em forma de bits. Temos agora o de controle e estados. Registradores de controle e estado. Os registradores são locais de armazenamento dentro da CPU. Nela ficam guardadas diversas informações, incluindo os resultados que são enviados pela ULA, certo? Lembram? Unidade lógica e aritmética, certo? Podendo ou não serem enviados para a memória, dependendo da demanda ou da instrução enviada, da instrução solicitada. Existem diversos tipos de registradores, sendo os principais os registradores buffer de memória, determina a quantidade de bits, palavra, a ser enviada ou recebida dentro da memória ou nos dispositivos de entrada e saída. Endereço de memória. Especifica o endereço da palavra dentro da memória. Instrução. O registrador de instrução contém a instrução que está sendo executada. E o contador de programa. O registrador de contador de programa contém o endereço da próxima instrução a ser feita dentro da memória. Bom, pessoal, isso foi tudo. Espero que vocês tenham gostado. Até lá.